Então, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso primeiro encontro de educação sistêmica, né? Esse grupo de estudos que se propõe a estudar um tanto mais a respeito da educação sistêmica, das constelações familiares e a sua aplicação na educação. Eu sou Fabiane Bittencourt, sou professora de português e francês aposentada e atualmente sou diretora do Instituto de Educação Sistêmica, Filosofia e Artes, onde nós promovemos formações, cursos e atendimentos. E estou muito feliz de ter vocês aqui, já desde que nós formamos o grupo no WhatsApp, e que as pessoas foram chegando, veio me dando uma felicidade de incluir vocês no meu coração. Então, muito bem-vindos, todos vocês. Pedi para a Dani se apresentar, Dani. Então, sejam todos bem-vindos, né? E a gente realmente está muito feliz com esse grupo que está crescendo e a gente vê essas boas vibrações que chegam de vocês para nós. Eu sou a Daniele Nunes Senger, né? Que é a pronúncia mais correta. E eu sou pedagoga, eu sou professora, atuando na educação infantil, eu sou mãe, sou filha, sou, né, esses papéis que as mulheres, em sua maioria, representam, né, na sociedade, eu também. Eu sou consteladora familiar, sou coach integrativo sistêmico e sou pós-graduanda em pedagogia sistêmica. E eu e a Fábio estamos aí numa parceria fazendo várias lives sobre educação sistêmica. Sou aluna da Olinda Guedes também, que é uma formadora de educadores sistêmicos. E a gente vem falando sobre esse assunto, assim como das constelações, que é um tema tão rico, tão grandioso, que nos toca tanto. E a gente está aí fazendo essa parceria e buscando, junto com vocês, aprender e transbordar esse conhecimento que acalenta o nosso coração. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Bem, então, algumas orientações a respeito de como funcionarão os nossos encontros, né? Os nossos encontros terão duração de 1 hora, talvez passe um pouco mais, 1h15, 1h20, né? Dependendo do andamento do tema, mas a princípio as aulas estão planejadas para 1 hora, mas a gente dá essa possibilidade assim de estender um tanto mais para não cortar o assunto no meio, não, às vezes um exercício que esteja sendo feito, cortar, né, ou as perguntas. Então, quem vai dar o tom é vocês. Para facilitar o nosso trabalho aqui, a gente vai pedir para vocês manterem os microfones desligados e tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar quando quiserem perguntar, ou, se não conseguirem achar a mãozinha, levantem a mão de carne e osso mesmo. Tá? O nosso módulo de hoje, o nosso encontro de hoje, né? Ele tem esse título de a educação, as constelações familiares na educação. Então, as ordens do amor na educação, melhor dizendo. Porque não tem como a gente falar... as ordens do amor e sua aplicação na educação, né? Na educação. Não tem como a gente falar em educação sistêmica se nós não falarmos em ordens do amor, que são a base de todo o trabalho da pedagogia sistêmica. Né? Então, nós vamos... O nosso cronograma, digamos assim, hoje... a estrutura, né? Nós vamos falar primeiro a respeito dessas 3 ordens, fazer algum tipo de explicação a respeito, breve, vamos dizer, né? Porque é assunto para muitos e muitos e muitos encontros, né? E num segundo momento, então, aí nós vamos abrir para as perguntas e ao final a Dani vai fazer uma meditação. Então,
dentro disso, a gente vai procurar organizar o tempo que não passe muito desse momento, assim. Quer falar mais alguma coisa aí, Dani? Nós vamos procurar, de certa maneira, cronometrar um pouco o nosso tempo para que a gente fique dentro do nosso tempo, falando um pouco de cada uma dessas ordens do amor com relação à educação. E então vamos abrir um espaço para perguntas. E no final, então, vamos deixar uns minutinhos para essa nossa meditação que vai ser bem importante. E a gente está gravando, então no final vai colocar essa gravação lá no grupo para quem não pôde acompanhar ao vivo com todos nós. Eu acho que, então, para nós poder otimizar o nosso tempo, a gente já pode começar com o pertencimento, né, Fábio? Sim, só um minuto. Fecha essa porta, por favor. Também estou aqui, então, na minha casa, administrando a vida familiar. Eu esqueci de dizer que eu sou casada, tenho 3 filhos, e estão todos aqui em volta, né? Eu dando aula e todos aqui em volta. Isso também faz parte da educação sistêmica, é nós incluirmos a nossa família nesse trabalho. Então, começando com a primeira ordem, né? O Bert Hellinger, ele que é esse mestre das constelações familiares que ao longo da sua vida veio estudando e vivenciando essa força sistêmica, fenomenológica nos sistemas como um todo e mais especificamente no sistema familiar. Ele descobriu, então, pelas suas vivências, que existem 3 leis que regem os sistemas familiares, principalmente. Mas todos, né, como eu já disse. E a primeira delas, então, é o pertencimento, que é a lei do pertencimento que diz que dentro de uma família, todos têm o direito de pertencer. Todos. E que se alguém não é visto, não é incluído, não é aceito como membro daquela família, seja por que motivo for, se ele for excluído, aquilo causa no sistema um desequilíbrio. Então, ele diz, quem faz parte do sistema? E eu até vou ler para vocês, porque é bem interessante o que ele diz aqui nesse livro, ó, que depois a gente vai disponibilizar para vocês em PDF, que é Olhando para a Alma das Crianças, Bert Hellinger, que é um livro que ele é só de seminários que ele realizou em orfanatos, em abrigos, é bem interessante, bem profundo. Então, ele diz assim, precisamos saber quem pertence ao grupo e que é comandado por essa consciência sistêmica, essa consciência coletiva, que outros autores também, outros estudiosos já falavam nessa consciência coletiva, né? No inconsciente coletivo. Então, começando por baixo, pertencem os pais, os irmãos, os avós e às vezes também os bisavós. Esses são os parentes consanguíneos. Por que às vezes os bisavós? Nem sempre. Porque o pertencimento ele está ligado ao destino e até de que maneira aquele destino da pessoa influi no descendente. Tá? Então, também pertencem ao grupo todos aqueles que cederam lugar a alguém na família em benefício de alguém da família. Então, aqui nós já estamos falando de algo que vai além da consanguinidade. Alguém que beneficiou ou que recebeu um benefício da família. Por exemplo, a primeira esposa do pai, ao morrer, cede lugar à segunda. Então, se forma um novo sistema com a segunda, mesmo que a primeira não tenha tido filhos. Essa primeira, por ter cedido lugar, ela faz parte desse sistema. Ela tem um lugar nesse sistema. Sendo assim, ela também pertence ao grupo. Se ela e o pai tiverem apenas se separado, ela também cedeu lugar. Ela também pertence, se não tiver morrido, se tiver se separado. Então, muitas vezes, num casamento, num segundo casamento, existe uma tendência a excluir a primeira mulher ou excluir o primeiro marido.
E isso causa um desequilíbrio no sistema que muitas vezes se reflete nos filhos, em várias dificuldades que os filhos apresentam em função disso. Se houver em uma família grandes riquezas que tenham sido obtidas à custa de outros, à custa de suas vidas, todas essas vítimas também pertencem ao grupo. Então, a gente vai tendo com isso uma noção ampliada do pertencimento, uma noção de que chega a um ponto que são poucos os que não pertencem. E se nós ampliarmos mais ainda o nosso nível de consciência, levando em consideração isso, quem pertence por fazer um benefício, ou por causar um dano, ou por sofrer um dano, ou receber um benefício, e aquilo vai se ampliando, ampliando, daqui a pouco nós estamos vendo que toda a família planetária está interligada uns aos outros, né? Mas, a título didático, vamos dizer assim, vamos falar mais num campo mais restrito, no âmbito familiar, né? Por último, algo importante que só pude ver claramente nos últimos anos. Se houver assassinos na família, suas vítimas pertencem ao grupo. Então, se dentro da família houve um assassinato, que um membro da família assassinou um membro da outra família, e, consequentemente, todo o seu sistema. E também, da mesma forma, se houver na família uma vítima de assassinato, o assassino respectivo também pertence à família. E aí é mais profundo ainda. Saber que, se houve um assassinato na família, aquele que assassinou, que é da outra família, pertence a essa família. Isso muda totalmente a noção de vítimas e agressores. Saber que estão todos interligados. E que os destinos de um, muitas vezes, se entrelaçam nos destinos de outros, causando emaranhamentos que muitas vezes são carregados, esse peso, pelos descendentes, pelos filhos, netos, enfim. Mas isso é um assunto que a gente pode aprofundar mais na frente, porque hoje é o nosso primeiro encontro. Digamos assim, a gente pode ter um lugar dentro da nossa consciência onde que nós guardamos esses conhecimentos que ainda mexem muito com a gente, e num determinado... espera o tempo certo, porque num determinado momento a gente vai poder ir trabalhando e assimilando mais isso daí, tá? Isso traz amplas consequências. Aí ele fala a respeito, inclusive, né, porque o Hellinger era alemão, das vítimas do Holocausto e dos assassinos, os nazistas, que ele fez um trabalho muito profundo com relação a isso, e que muitos dos descendentes das vítimas do Holocausto precisavam acolher no seu coração os nazistas. Oi? E isso foi até muito mal entendido na época lá, e que causou assim, a saída dele da Alemanha por um tempo, dele ampliar, expandir o trabalho das constelações pelo mundo, né? Então, basicamente, é essa a relação de pertencimento que existe dentro dos sistemas familiares. Então, como é que isso pode influenciar para nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto professores? Na medida em que eu, enquanto mãe, sei que podem fazer parte do meu sistema, pessoas que eu nem imagino e que um comportamento difícil de um filho meu pode estar relacionado a essa pessoa que tem o direito de pertencer e que não está sendo vista, não está sendo honrada, se eu puder ter noção disso e conseguir fazer um trabalho de incluir,
com certeza que os meus filhos vão poder caminhar com mais leveza, vão poder carregar só aquilo que lhes cabe e não olhar, muitas vezes, para algo que o sistema não está olhando. Porque nas escolas, por exemplo, adolescentes desinteressados e agressivos, eles querem um bom lugar. E muitas vezes esse querer um bom lugar, ou até crianças, né? E muitas vezes esse querer um bom lugar significa dar um bom lugar para alguém do sistema que não está sendo visto, não está sendo honrado. Às vezes, esse alguém é alguém bem mais próximo, não necessariamente alguém tão distante quanto de um outro sistema. Às vezes é um pai ou uma mãe que, devido à separação, está sendo excluído por uma das partes. Então, o conhecimento dessa lei do pertencimento possibilita que nós possamos trabalhar com essa mãe, trabalhar com esse pai, e se formos nós, a mãe ou o pai que está fazendo essa exclusão, trabalhar em nós isso. Então, se nós temos o nosso sistema e toda essa relação de pertencimento, quando nós entramos em contato com os alunos, nós precisamos incluir todos eles também, todos os pais, os alunos, no nosso coração. E levar em conta isso na aprendizagem. Porque amar esses pais, mas não é um amor passional, um amor emotivo, é um amor de quem honra a vida. Porque essa vida que vem dos pais para os filhos, que vem para nós, que vem para os nossos alunos, por intermédio dos seus pais, dos nossos pais, é a mesma vida que veio dos avós para os pais, dos bisavós para os avós, e assim até uma fonte original que ainda não nos é dado para a maioria de nós conhecer, né? Então, quando os pais amam a escola, os filhos se sentem seguros para estudar. Então, como que os pais podem amar a escola? Quando eles se sentem amados, quando eles se sentem incluídos pelos professores, pela direção, pelo pedagógico. Tem muito mais a ser falado, mas em função do tempo, eu vou passar a palavra aqui para a Dani, que vai falar a respeito da segunda lei, que é a hierarquia. Fábio, não dá para ouvir a Dani, o microfone dela está desligado. Eu estou tentando avisar ela aqui, mas... Ah, sim. Agora eu liguei. Ah, tá. Começa tudo de novo agora. Tá. Então, quando a gente pensa em hierarquia, é importante que a gente pense em quem chegou primeiro nesse sistema. Num sistema, né, familiar, por exemplo, numa família com filhos, quem chegou primeiro nessa família foi o casal. O casal chegou primeiro antes da criança, antes do filho. E o que nós vemos em muitas situações é que a mulher, quando se torna mãe, ela, em muitos momentos, ela se torna quase que mãe em tempo integral.
e esquece da sua condição também de esposa, de mulher, fica num conflito muito grande com o trabalho, quer investir na carreira, quer fazer outras coisas e o que mais ela quer focar de verdade é no filho. E quando nós pensamos numa relação de casal, quem chegou primeiro é o casal. E se essa mulher pensa que a partir do momento que ela é mãe, ela só é mãe, esse casamento vai entrar em conflito. Porque antes de ser mãe, ela é esposa. E quando a gente leva isso lá para a escola, quem chegou primeiro lá na escola? São os pais. Os pais chegaram primeiro lá na escola. E quando a gente diz que os pais têm prioridade, nesse sentido de chegar primeiro, de hierarquia, e que os professores estão a serviço dos pais, não é no sentido de diminuir os professores ou o trabalho, ou né, todo o conteúdo de fundamental importância na formação do ser humano, do cidadão. É no sentido de perceber que nessa hierarquia, quem chegou primeiro foram os pais. Os pais têm prioridade nesse sistema, por isso que nós dizemos que os professores estão a serviço dos pais. E quando um aluno tem... Aqui minha filha também passou aqui. E quando um aluno tem dificuldade, o que o professor pode fazer, né? A gente sabe que existe, às vezes, esses alunos com dificuldade no comportamento, os alunos mais agitados, os alunos que têm dificuldade de cumprir regras, ou os alunos que o professor já percebeu qual é a dificuldade dele, né? Nós fizemos algumas lives falando sobre filhos de pais separados e vamos falar bastante sobre esse tipo de comportamento também. Mas Vocês estão escutando ela ou é só para mim que travou aqui? Não estão escutando? Caiu mesmo, eu também Travou. não estou ouvindo. Travou. Travou aqui. Sim, Fabi, travou o dela. Travou, né? Bom, eu vou... Enquanto ela... Acho que ela vai sair e entrar de novo. Enquanto ela não volta, eu continuo falando um pouco a respeito disso, né? Quando ela voltar, ela retoma, então. O Hellinger diz que crianças preguiçosas e crianças sobrecarregadas... O celular que travou, eu acho, né? Deu, Dani? Voltou? Acho que sim, tô voltando. Então pode continuar, que depois eu ia falar uma coisa, enquanto isso não voltava. Pode continuar. Tô com áudio? Agora eu tô com áudio. Até que parte que não deu problema aí. Tá me ouvindo? Dani, estavas falando dos professores estarem a serviço dos pais. Isso, muito obrigada. Só para saber até onde que vocês ouviram aí. Dani, tu tem que desligar um das conexões que tu tem aí. Você está conectado em 2 lugares diferentes e aí da microfonia. Tá. Botei no mudo ali no outro. Melhorou. Isso, certo. Então, os professores na escola, na sua hierarquia, eles estão abaixo dos pais, no sentido de que os pais vieram primeiro. Então, eles vão olhar para essas questões, os alunos, ao lado deles. Eles vão se colocar e dizer para o aluno, eu vejo a sua questão, eu estou aqui ao seu lado, e eu aqui na escola, eu sou só professora.
Eu sou a sua professora e sou a professora de todos esses colegas, né? Às vezes são 20, 30, 40, depende do número de alunos. Então, eu sou só a sua professora, assim como sou professora dos seus colegas também. Nesse momento, o que eu posso fazer é te convidar para conhecer o conteúdo, para aprender junto com seus colegas. E com relação à sua dificuldade, às suas questões familiares, eu olho para isso junto com você, aqui do seu lado. E isso dá para o aluno uma paz, uma tranquilidade, principalmente quando a gente diz para ele: eu vejo atrás de você o seu pai e a sua mãe. Eles estão com você, contigo, né? Depende de como a gente vai se comunicar, a todo momento. Porque nas nossas células, nós carregamos 50% do pai, 50% da mãe. Então, nesse momento, é isso que eu posso fazer. E isso dá para o aluno uma calma, uma paz, uma tranquilidade, porque ele sabe que a professora não vai se colocar acima da sua mãe, acima do seu pai, e ela vai, no lugar dela, de professora, fazer a parte dela. E isso, para nós, enquanto professores, também traz uma leveza, porque o aluno, os pais do aluno, a família do aluno, tem o destino deles. E nós não podemos interferir no sentido de atrapalhar ou de sentir pena, compaixão, porque cada um de nós tem um destino, cada um de nós tem porquês que a gente desconhece. E quando a gente olha e aceita isso, as coisas ficam mais leves. Óbvio que isso não vai significar que nós não podemos emprestar os nossos ouvidos, nós não podemos, quem acredita, fazer a sua prece, a sua oração, mas não interferir na história do aluno, interferir na história da família. Isso pertence a eles, isso diz respeito à hierarquia. Quando eu saio do meu lugar de professor e interfiro nisso, eu interfiro numa hierarquia que não me pertence. Isso me traz um peso, isso me traz uma carga. Quando eu entrego cada coisa a quem de fato pertence, eu tenho leveza para seguir o meu trabalho. Isso só pode acontecer quando eu também percebo que, enquanto professor, quando eu chego na minha sala de aula, eu também chego com os meus pais, porque eu, enquanto professora, também tenho 50% do meu pai, 50% da minha mãe dentro das minhas células. E isso independe se eu conheço ou não conheço o meu pai ou a minha mãe, se eu convivo ou não convivo com meu pai e minha mãe, se eu aceito ou não aceito os seus comportamentos. Isso faz parte de mim. E quando eu assumo meu lugar na hierarquia que me pertence, nesse sentido de escola, abaixo dos pais, eu consigo, inclusive, esse respeito dos pais. Porque mesmo que eu tenha um aluno e que eu queira ajudar, quando eu for fazer isso, eu vou fazer isso no meu lugar de professor. E a gente pode fazer isso como professor, sim. Eu posso chegar e dizer para o pai, para a mãe do meu aluno: olha, pai, olha, mãe, o vô, vó, seja quem for o responsável pela criação desse aluno, eu percebo que o fulano, que a fulana, está com um determinado comportamento. Eu, enquanto professora, e é isso importante, que a gente tenha isso no nosso coração, é muito mais do que uma fala, percebe? Que é uma coisa de sentimento mesmo. Eu, enquanto professora, e sentindo isso no meu coração, eu preciso de comunicar isso e perguntar se tem alguma maneira que possa ajudar esse aluno, que é o seu filho, que é o seu neto, que é, né, que pertence a essa família. E eu sou só professora.
Mas eu, assim como você, também me importo com o bem-estar dele. E aí, nesse movimento de humildade, sabe que é um sentimento de movimento de humildade, de dizer, eu também me preocupo, mas o filho é seu, o neto é seu, né? Pertence à sua família, porque eu, enquanto professor, eu só tenho essa criança, esse aluno, esse adolescente durante esse ano. Todo o resto do tempo, antes e depois, ele vai pertencer a essa família. Então, ele vai precisar aprender a lidar com essas questões e a família também. Nós, como professores, podemos sempre ajudar, porque nós somos instrumentos de transformação. Isso é muito claro para todos nós. Mas é importante que a gente faça isso no nosso lugar de professor. E esse é o lugar que a gente precisa o tempo todo estar olhando e se percebendo, porque é muito fácil de nós sairmos dessa hierarquia. E eu agora estou olhando o horário, também não quero passar muito. Vou devolver para a Fábio, porque daqui a pouco temos mais um item e depois vamos abrir para as perguntas. Bom, então tu concluiu a tua fala falando que é muito fácil sair desse lugar dentro da hierarquia, né? Isso. E o que faz com que um adulto, em idade, no lugar de, seja no lugar de pai ou mãe, ou no lugar de professor, ou outro tipo de ajudante, seja assistente social, psicólogo, que trabalha com reforço, enfim, né? O que faz, qual é, digamos assim, a mola propulsora que faz a pessoa sair do seu lugar e ocupar aquele lugar que não é seu? Se colocar acima do pai ou se colocar acima da mãe daquela criança. É a sua criança. É a sua criança que espera ainda salvar o seu pai e a sua mãe. Então, o Hellinger diz uma coisa muito bonita, que ele diz assim que existe a sua criança, a criança que você um dia foi, espera em algum canto para que você chegue até ela e ela lhe possa abençoar. Para que você entre na idade adulta. E o que significa entrar na idade adulta? É ocupar o meu lugar de filho adulto, filho de um pai, filho de uma mãe, que recebo deles. E não dou, eu recebo deles, eu tomo. Tomar é mais do que receber. Porque receber, a gente recebe uma carta, recebe um presente, é bom. Mas tomar tem o sentido de penetrar cada célula do nosso corpo, do nosso ser. E é esse o nosso movimento de vida, esse movimento em direção à vida. Então, quando nós olhamos na escola, por exemplo, ou até nos nossos filhos, e vemos crianças preguiçosas ou carregadas, muito provavelmente elas estão segurando a dor da família. Seja a dor do pai, a dor da mãe, ou a dor de ambos. Ou uma dor que já é mais antiga e que vai passando. Então, se nós temos esse olhar e essa percepção fina desse movimento da criança de amor cego, amor mágico, nós conseguimos fazer um trabalho conosco mesmos, de ficarmos no nosso lugar e ao lado dela, olharmos para o que dói, olharmos para o que precisa ser incluído. E assim, nós podemos sim auxiliar essa criança, mas sem a expectativa de querer auxiliar, mas fazendo com que ela, auxiliando a ela se sentir mais segura, a se colocar no seu lugar de filha. E poder, assim, respeitar a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar.
Os pais dão, os filhos tomam. No momento que o filho se coloca maior do que o pai, ou do que a mãe, ele não tem como tomar. A ordem se inverte. E o equilíbrio se rompe. Vocês percebem que as 3 ordens, elas estão intimamente ligadas uma na outra? No momento que alguém é excluído, um outro alguém ocupa aquele lugar, sai do seu lugar, rompe a hierarquia e desequilibra. Então, e às vezes, quando nós olhamos assim uma situação que parece caótica, às vezes é questão de um movimento, de voltar para o ponto, de recolocar no lugar. E todo o sistema se readequa àquela situação. Então, nós, no lugar de pais e mães, precisamos ter essa disciplina interna, mas não é uma disciplina militar, é uma disciplina do amor, a disciplina de nós nos colocarmos pequenos perante os nossos pais e grandes perante os nossos filhos. Assim a vida flui. E enquanto professores, nos colocarmos ao lado do aluno, mas não ao lado como uma criança com outra criança. Um adulto que tem, sim, o dever de passar uma segurança para aquela criança. Tem, sim, o dever de fazer essa criança saber que ela está sensível à dor que ela sente. E não tem nenhum problema em dizer, eu nunca vou compreender perfeitamente o que tu sente, mas eu estou aqui. Isso que a criança solta. Seja um aluno, seja um filho. Então, são movimentos profundos e ao mesmo tempo, quando nós percebemos essas dinâmicas, se tornam fáceis, simples de fazer. Mas requer um esforço, porque a tendência da maioria de nós é salvar os nossos pais. É um sentimento remanescente da infância. Então, ele se manifesta nas mais diversas relações enquanto adultos. E, então, pequenos perante os pais, grandes perante os filhos, grandes perante os alunos, mas menores do que os pais e os alunos. Essa, então, é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Eu tomo dos meus pais, passo para os meus filhos. Eu tomo dos meus pais, passo para os meus alunos. Eu tomo dos meus pais, passo para os meus sonhos, os meus projetos, as minhas ações na vida. Então, assim, nós demos uma pequena pincelada de cada uma dessas 13 ordens. E agora, então, né, Dani, nós podemos abrir para as perguntas, dando as boas-vindas para quem chegou agora, né? O Silvio, a Sandra, o Fabiano, não sei quem mais entrou aí. A Lisete. Então, está aberto para perguntas. Fabiano, tu pode controlar para nós quem levantar a mãozinha aí? O tempo todo não, Fabi. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Visualizando o computador, podem fazer perguntas escritas ou liguem o áudio para perguntar e eu visualizo aqui, tá? Ouvindo um pouco vocês, tentando aprender um pouquinho disso daí, eu fiquei em dúvida numa questão, assim, pode ser até bem simples, mas para mim ocorreu. Temos que seguir a hierarquia, né, dos pais na sala de aula, não intervir nisso, mas quando um pai chega na porta, dá uma justificativa para ti de uma coisa mentindo, você fecha a porta, a criança fala, prof, meu pai mentiu. Aí você faz aquela reflexão para ela perceber o que é certo e errado e tentar não fazer igual. Parece que agora ouvindo vocês, aquele momento que eu faço a reflexão, parece que eu estou intervindo, não estou respeitando a hierarquia, que modo que eu devo proceder?
A reflexão com relação ao comportamento do pai? Ele mentiu, aí quando eu fechei a porta, a criança contou, prof, o pai mentiu, né? Daí eu faço uma reflexão, né, se ela já sabe que está errado, né? Se é isso que ela quer para ela ou não e tal. Mas daí, quando eu faço essa reflexão, eu deixo de respeitar a hierarquia, deixo o que ele quer criar a filha desse jeito, né? Eu não sei, eu fiquei confusa. A Fábia, acho que Quer ia responder, falar. Dani? Não, eu ia perguntar se tu quer começar respondendo, porque foi a ordem sobre a qual tu falou. Eu vou falar um pouquinho, tá, Letícia? Do que eu entendo. Depois eu continuo. Isso. Isso vai depender muito, né, do nível de... Eu tô olhando lá para a telinha porque eu posso ver teu rosto, tá? Isso vai depender, digamos, do nível de mentira, né? Se não é uma coisa assim grave, no sentido de criminoso. E mesmo que seja, se o pai está mentindo, mesmo que o aluno fale, ele está querendo saber qual seria a tua reação com relação a isso. Os alunos nos testam também, né? Então, ele quer saber qual vai ser a reação da minha professora ouvindo isso. Só que é muito delicado quando nós nos colocamos no papel de julgar ou apontar o dedo para o pai, para a mãe, porque o aluno, por tendência natural, né, por honrar o pai e a mãe, ele sempre vai ficar ao lado do pai e da mãe, mesmo que naquele momento, digamos, de teste, ele diga, meu pai mentiu, ele quer que de alguma forma tu acolha o pai e a mãe. Isso não significa que a gente tem que acolher as mentiras deles. Acolher o pai e a mãe não significa acolher as mentiras deles. Mas dependendo do que for, a gente pode dizer assim, eu entendo, né, fulano, Joãozinho, mas o pai, a mãe, deve ter tido uma razão para contar essa história. E, independente disso, tá tudo certo. Eu sei que é muito delicado, porque são nuances muito sutis, sabe? Ainda mais para a gente que está aprendendo isso, que é muito novo, é muito recente, mas é muito quântico, eu diria, assim, porque quando a gente diz, tá tudo certo, o pai, a mãe teve razão para fazer isso, e eu acolho as razões deles para fazer isso, e por mim tá tudo certo. Podemos então agora seguir, porque aí também desvirtua daquilo, sabe? Não fica o tempo todo. Para ti é importante saber, né? Ele tá mentindo. Mas o que muda, né? No sentido escolar, essa mentira? Saber que o pai tá mentindo, saber que ele é uma pessoa assim. Mas essa criança, esse aluno, né? Esse adolescente, ele convive com essa família. E ele vai sempre apoiar o que a família faz, mesmo que inconsciente, mesmo que ele diga, eu não apoio, eu não quero. Quantas vezes a gente vê pessoas, né, que têm pais que foram alcoólatras, ou coisa assim, eu não vou fazer como meu pai, vão lá e fazem igual. Esse instinto que as pessoas têm de honrar o pai e a mãe, essa lealdade invisível, ela é muito forte. Então, quando a gente vai se colocar no lugar de apontar, a gente vai criar uma animosidade com esse aluno. Então, muito mais coerente, não seria bem essa palavra, mas muito mais produtivo é que a gente olhe para isso e diga, tudo bem, eu percebo que se ele faz isso, ele tem uma razão. E tudo bem, eu acolho essa razão, eu acolho seus pais no meu coração, e agora a gente pode voltar a estudar. O que tu acha? Vamos ver tal coisa, sabe? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Letícia, mas é assim que eu percebo. Posso falar um pouquinho aqui? Uma coisa que assim, essa postura sistêmica não exclui, como não exclui nada, né? Não exclui a verdade. Então,
para uma criança, e essa situação que tu estás me trazendo, Letícia, eu já vivenciei isso em sala de aula. Um aluno dizer para mim assim, prof, meu pai pegou dinheiro, ele pega dinheiro do meu cofrinho, prof, para comprar cachaça. E mente que não pegou. Meu Deus, o que eu vou dizer para essa criança? E o que me veio na ocasião para dizer, assim, isso dói muito em ti, né? Não tem como tapar o sol com a peneira. Dói muito. Então, eu, enquanto professora, me colocar ao lado desse aluno e olhar junto com ele para essa dor, mas não no lugar de acusar, conforme a Dani falou. Porque teu pai isso, porque teu pai aquilo. Mas olhar junto com ele. Ele saber que ele tem um espaço para falar, que ele tem um espaço para expor as suas coisas. E se nós pudermos criar, dentro da sala de aula, um ambiente em que se propicie isso, seja em práticas semanais, ou cada professor organiza como pode, de conversas. As histórias, elas são muito finas e muito poderosas para trazer coisas que doem. E aí se pode pedir para eles escreverem sobre o assunto, ou se não souber escrever, desenhar. Eu fazia muito assim, ó. A gente conversava a respeito dos temas que eles traziam, sem expor ninguém. Aí eu pedia para eles escreverem, e aí depois, quando eles escreviam, eu respondia direto para o aluno ali as questões. Mas a diferença é a minha postura, olhando junto com ele para aquilo que dói, Letícia. É a postura do não julgamento. A postura de saber que tudo isso é muito maior do que eu imagino. Porque cada família tem o seu código de conduta. E isso, no nosso próximo encontro, a gente vai estudar um pouco mais aprofundado a respeito disso. Os níveis de consciência que existem nos sistemas familiares. Então, tem determinadas famílias onde mentir faz parte do código familiar. E aquilo é tido como certo. E errado é não mentir. Em outros, não mentir falar a verdade é o código. Mentir é errado. Então, o que é errado para mim é certo para ele. E o que é errado para ele é certo para mim. Existe uma verdade maior. E que a gente pode chegar até ela pelo autoconhecimento, pela expansão da nossa consciência. Mas, dentro dessa verdade maior, existem todas essas verdades que são a maneira como cada um se relaciona. Então, respeitando a realidade dele e a maneira como ele vive, talvez a gente encontre, cada caso é um caso, uma palavra para dizer ali para ele que possa trazer um alívio para ele. E, ao mesmo tempo, respeitando o lugar de pai daquele filho. Porque, independente do que ele faça, é o pai. A força vem dele, não adianta. Vem dele, para seguir para a vida. É uma sensibilidade muito fina, né? Para mim é novo, lógico, mas é um pouco frustrante você achar, assim, para mim, né, agir um pouco dessa forma, porque eu gosto de trabalhar muito os valores. Então, eu tenho que aproveitar aquela situação para trabalhar o valor, não julgar, só mostrar que ele não precisa fazer igual. E eu preciso achar, então, esse equilíbrio entre respeitar essa hierarquia, porque eu não vou concordar com essa situação, né? Eu preciso mostrar que ele pode ser diferente. Porque, senão, para mim, meu papel de professor deixa valer. Eu me sinto assim. Uma dica muito legal é trabalhar com histórias, Letícia. E que, de repente,
Eu não sei qual é a faixa etária que tu trabalha. Primeira série, alfabetização. Eu trabalho bastante, assim. Eu só acho que aquele momento eu posso utilizar como aprendizado para todo mundo, né? Só que eu não quero me sentir desrespeitando essa hierarquia ou não intervindo. Eu acho que é um momento de intervenção respeitando, mas é o meu momento de reflexão, de aprendizado para com as crianças. Tu pode perguntar para a criança o que ela pensa sobre isso. Como ela enxerga isso. Porque assim tu vai conhecendo o aluno também. Mas ela já identificou que o pai está fazendo errado, né? Ela que veio me contar. Sim, sim. Mas tem mais que isso, sabe? Isso, eu diria que isso é o que está na superfície. E tem mais coisa. E eu acho que esse mais coisa, como a educadora, assim, lá nos primeiros anos, principalmente, tem material que tu pode explorar, entendeu? E assim como houve outras histórias. A gente vai falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Vai ser bem produtivo. Aguardar. Tá bom. E também está aí um bom tema para fazer um projeto, alguma coisa de como que é na família de cada um. Porque daí pode colocar as várias famílias, as várias maneiras. Na minha família é assim, na minha família é assim. Como é que age dessa maneira? Como é que age dessa? E aí vai tirando o foco daquela situação. Porque se for fazendo uma coisa mais abrangente das famílias, vão ver que em cada família tem, na minha não tem essa coisa mentira, mas tem outra coisa que eu não gosto. Entende? Tem isso aqui que eu não me sinto bem. E aí eles vão podendo falar das coisas deles, porque se eles sentem que não é um tabu, que a professora tem um espaço para escutar as coisas que doem para eles e não julgar, eles falam. Eles vão poder falar e vão poder transcender aquilo de alguma maneira. Agora, se eles sentem que a professora, que o valor da professora é o que vale, ele sabe que o valor de casa não é o da professora, então ele vai se fechar e aquilo vai ser um tabu. Então não é não passar valores, mas sim acolher todos esses valores que tem e abrir um espaço para incluir todos e ver uma maneira boa de trabalhar formando essa alma da turma. Sim, mas a minha dúvida era sobre o respeito à hierarquia. O método de trabalhar, eu acho que a gente até concorda. Era sobre esse respeito que, para mim, estou aprendendo. Isso é um não julgamento. Isso. Os pais vieram primeiro. Esse aluno, ele vai ter na própria consciência os próprios valores, né? Então, ele vai escolher ir pelo mesmo caminho ou não ir pelo mesmo caminho, mas é uma escolha dele. Porque, assim como a gente falou, né? Os pais são os pais da vida inteira. Nós somos professores um período. É claro que a gente tem uma coisa de querer fazer a diferença na vida do aluno, de querer transformar a vida. A gente tem isso. Mas eu acho que se a gente vai pelo caminho de ouvir as histórias, esse espaço de escuta, eu acho que é fundamental. Porque quando a gente abre um espaço de escuta, a gente abre um espaço para socialização, para incluir as histórias. E aí, como a Fábio falou, que eu estava aqui vibrando, porque eu também trabalho bastante assim, por exemplo, numa família o código, né, a cultura familiar é da mentira. Na outra família, a cultura familiar é a fofoca. Na outra família sei lá, é outra coisa. E quando a gente ouve essas histórias, a gente inclui todas elas, não exclui nada, a gente só dá atenção para tudo isso. É um espaço de acolhimento. E isso faz toda a diferença no nosso trabalho. E com isso a gente não foge da hierarquia. A gente continua o nosso lugar de professora, dando um espaço para ouvir a história e a cultura familiar dos nossos alunos. E a gente mantém com isso o nosso lugar, né, de hierarquia, dando esse privilégio, essa prioridade aos pais que vieram antes. Dani, a gente está com 9h20 agora. Acho que vamos abrir para mais uma pergunta. E aí depois vamos para a meditação, com aquele gostinho de quero mais. Alguém tem mais uma pergunta? Vai estar bem nisso, viu, Letícia?
Eu quero fazer uma pergunta. Pergunte, amor. Quem é? Carla? Sim, Carla? eu posso fazer uma pergunta? Aparece aí, Carla. Pode, Tá. isso. Isso. A pergunta é a seguinte, também baseada numa situação que aconteceu na escola. Uma aluna me procurou e disse, professora, hoje eu tenho uma audiência no fórum. Eu denunciei meu pai por abuso. Meu pai vai preso. Então, como é que a gente lida com uma situação? Como é que eu deveria responder a isso? Eu simplesmente não soube o que dizer naquele momento. Eu realmente, assim, fiquei sem ação. Então, como é que a gente vê uma situação dessa? Como o professor ele se coloca no lugar dele, num momento desse, e dando o apoio necessário ao aluno? Ótima pergunta. Fala, Fábio, eu falo. Quer que eu responda? Pode responder. Posso qualquer começar falando? Depois... Isso. Eu sinto assim que a gente acolher o que a gente sente. Tu perguntaste o que eu devo dizer, né, para esse aluno. Eu sinto que é muito mais assim, o que eu sinto, né? O que eu, enquanto professora, eu quando gente sinto nessa hora, sabendo que ela está indo no fórum para denunciar o pai por abuso. Né? Uma tendência natural de indignação, de culpar esse pai, de julgar esse pai. Mas se eu me coloco no lugar de me indignar, eu tiro dela o direito de se reconciliar. Não sei se fica claro para vocês isso, ou pelo menos esse comecinho. O sentimento de indignação é um sentimento que paralisa a vítima. Não tem como a vítima fazer um movimento de reconciliação com a sua própria história. Então, num primeiro momento, talvez o que seja melhor fazer é acolher todo esse turbilhão interno, que uma afirmação dessas, uma informação dessas, e eu estou indo... Tem alguém com o microfone ligado. Eu estou indo denunciar o meu pai por abuso. E eu tive uma situação parecida também. O professor passa por tanta situação, né? Como eu dava aula para adolescentes e nos 10 últimos anos que eu trabalhei em escola, eu trabalhei já com essa... procurando trazer esse enfoque sistêmico, fazia muito projeto, né? Nessa linha e trabalhava também no contraturno, nos períodos de planejamento, depois ganhei horas para fazer trabalho assim, né? Então, tinha uma aluna minha que ela passou por uma situação assim. E o que eu disse para ela na época foi: se tu precisar de um ombro, eu estou aqui. Foi o que eu disse para ela. Se tu precisar de um ombro, eu estou aqui. Mas lembra que apesar de tudo, e mesmo que te doa, ele é teu pai, te deu a vida. Ela chorou muito e foi um processo muito triste. Mas depois, passados acho que 10 anos, há uns 2 anos atrás, eu reencontrei com ela nas redes sociais, ela já uma adulta, com filho, né?
E eu, e aí, como é que tu tá? O que tu tá fazendo? Tô bem, tô morando com meu pai, que quando eu conheci ela, que eu comecei a fazer esse trabalho com família, ela dizia, eu odeio a minha mãe e não tenho pai. E tô bem, tô morando com meu pai, eu me reconciliei com ele, ele tá cego, e eu que estou cuidando dele. Então, a pergunta é, onde que estão as ordens aí? Em que momento algo se moveu ali? Aquela frase que eu disse influenciou ela de alguma maneira? Ou não? Lembra que apesar de tudo ele é teu pai. E eu, o que eu podia fazer? Oferecer meu ombro. Para ela chorar, para ela desabafar. Era o que eu podia. Era isso que estava ao meu alcance. E ela estava com filho, e solteira, e cuidando do pai, que estava cego. Então, esse é o destino dela. As coisas que ela continua carregando é a caminhada dela. E eu poder ter a humildade de olhar para isso e reconhecer que está tudo bem dentro dessa consciência maior, requer de mim uma busca de eu estar no meu lugar. Então, Carla, esse é um dos temas assim que o Hellinger, o que ele fala a respeito do abuso, a respeito de coisas ligadas a isso, né? Foge um tanto do que a gente está acostumado a escutar e pode, num primeiro momento, causar perplexidade nas pessoas e incompreensão. Mas, com o tempo e com o aprofundamento dos estudos, é possível a gente entender, não aqui, mas aqui, o que se quer dizer quando se diz que os abusadores e os perpetradores, eles também estão a serviço de algo maior, dentro do sistema. Não sei se eu respondi para ti, Carla, se Sim, obrigada. foi possível Sim, clarear algo. claro que sim. Grata. Bom, agora já estamos chegando nas 9h30. A Dani tem uma meditação para fazer, né, Dani? Sim. Dani, tá aí? Sim. Ah, tá mudo? Então, Não. Tá me ouvindo? Tá me sim. ouvindo? Estou dizendo que tu tem a meditação para fazer, né? Sim? Sim. 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 Vamos, então, nos preparar. Eu vi que está agora a Sinara chegando. Deixa a Sinara chegar. Chegou na hora da meditação, Sinara. Vai, perdi ela de vista agora. Está chegando ali. Então, vou pedir que vocês possam se colocar confortáveis, porque esse é um para isso. Sentado, de preferência, da maneira mais confortável que for possível para cada um de vocês. Se concentrem e possam, né, relaxando o corpo, né, e olhos fechados para a gente ir começando. E a gente pode, então, respirando profundamente, inspirando, sentindo esse ar adentrando o nosso corpo, fazendo lá o seu trabalho. Expirar, sentindo essa energia da vida. Expirando, inspirando novamente, sentindo esse ar preenchendo as nossas células, levando vida para o nosso corpo.
Expirando. E a nossa meditação vai falar sobre os nossos pais. Mesmo que você não tenha conhecido ou não lembre dos seus pais, a sua memória celular carrega 50% de pai, 50% de mãe. E nesse momento, visualize o seu pai e a sua mãe à sua frente. Lado a lado. O pai à direita da mãe. Diga ao seu pai e à sua mãe com determinação, na sua tela mental, no pensamento. Obrigada. O que me deram foi o suficiente. É o que necessito e mereço. Recebo com gratidão. Deram o que tinham. E com isso eu seguirei o meu destino. Cabeça voltada para o coração, em sinal de humildade. Sentindo a vibração deste momento. Percebendo as ondas quânticas que reverberam pelo corpo, seu e dos seus pais. Veja seus pais ouvindo isso. Eles se engrandecem, pois eles não poderiam e não sabiam fazer diferente. Você não precisa devolver nada a eles. O que eles tinham, eles deram. Eles deram tudo o que eles tinham. Cada molécula do seu corpo é a expressão desse presente precioso, a vida. Você se sente preenchido, rico e pode seguir com a certeza de um futuro promissor. Sente-se nutrido e fertilizado por suas origens. Honro o que recebi fazendo algo de bom com a vida que me deram. Exercendo meus dons e talentos herdados e aprendidos com vocês. Pai, recebo de ti, meu Pai, e de toda a linhagem masculina representada em você, a ordem, a comunicação, a socialização, a força e a vontade para conquistar tudo o que quiser. Mãe, recebo de ti, minha mãe, e de toda a linhagem feminina representada em você, o amor que me gerou, a segurança, a abundância da vida, em todas as suas manifestações, a prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Olhando para ambos, você pode ainda dizer na sua tela mental, no seu pensamento, a vida que vocês me deram veio para mim ao preço total que vos custou. E o preço total foi o que custou. Eu aceito-a com tudo que veio. Com ela, todas as dificuldades e oportunidades. Eu aceito. Meu coração se abre para receber tudo isso. Vocês me deram tudo. Eu aceito com apreço e com amor. Sou próspero com tudo que recebi. E o que ainda preciso, eu mesmo cuidarei do resto. Agora, eu deixo-os em paz. Nós somos separados e independentes.
vocês já terminaram o trabalho. E agora sou livre para receber a minha vida com respeito para com vocês, sem ser dependente. Aceito tudo que me deram com amor e com gratidão. E podem ainda, esse gesto de humildade, de reverência aos pais, visualizar recebendo essa bênção deles. Então, seguindo para a vida e olhando para frente, visualizando o futuro que cada um pretende. Como é esse futuro? O que tem nele? Quais são os sonhos? Quais são os objetivos? O que tem nele? E com isso, nós temos então a força para chegar a esse futuro, para enxergar esse futuro e para chegar até ele. Recebemos tudo dos nossos pais para seguir em frente e alcançar os nossos sonhos e objetivos. Gratidão à nossa ancestralidade. Gratidão ao universo. Podem respirar profundamente. Vibrando nessa força, nesse amor. Todo mundo bem? Podem abrir os olhos. Gratidão a todos. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Falar alguma coisa? Opa, sai daí que eu não quero mais. Ih, já tô só se for o neto agora. Se alguém quiser, levanta a mão aí. Pode ligar o pessoal som já aí. Fechou a câmera também. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo crescimento. E eu fiquei só com uma dúvida que depois, se vocês puderem me responder. Fale, amor. Pode falar, Elaine. Sobre quando a Fabiane falou sobre a questão às vezes o psicólogo, né, sai do lugar dele para assumir, né, o lugar dos pais. Quando esses profissionais precisam sair, né, ou inconscientemente saem do lugar deles para assumir o lugar dos pais, eu fiquei um pouco de dúvida nisso. Só nessa parte que eu fiquei com dúvida. É quando o cliente ou o paciente, né, traz uma questão e o psicólogo se coloca digamos, traz queixas do pai ou queixas da mãe. E o terapeuta se coloca entre o pai e o paciente. Aceita aquelas queixas e aí ele deixa de ter uma visão do todo, né? Uma visão sistêmica. Então, um terapeuta sistêmico, seja ele constelador, outra linha, psicólogo, ali está o Deroni, que chegou ali, que eu estou vendo ali atrás, né? Oi, Deroni. Psicólogo. O movimento que traz cura é o movimento de incluir os pais
do seu paciente no seu coração. Então, quando eu olho para o paciente, eu olho através do paciente, para os seus pais e tudo que vem deles. Assim eu não corro o risco de querer me colocar no lugar. Porque se eu fizer diferente, talvez a terapia dure um tempo, num clima como, digamos assim, quando a criança vê o pai como sem falhas, né? Aí chega na adolescência, começa a ver as falhas. Assim é o paciente quando chega para fazer uma terapia e o terapeuta se coloca no lugar de pai ou de mãe. Chega um momento que ele acaba se voltando contra o terapeuta. Então, eu posso, enquanto terapeuta, em algum momento, me colocar no lugar de substituto daquele pai ou daquela mãe. E nas constelações a gente faz esse trabalho. Se colocar no lugar de substituto naquele momento, para poder fazer o trabalho. E ele precisar, às vezes não tendo o pai ou a mãe presentes fisicamente, o terapeuta servir como um intermediário para que ele possa tomar a força dos pais. Mas terminado o trabalho, o terapeuta volta para o seu lugar e solta o cliente. Fala com o representante, Fábio. Tanto o representante quanto numa terapia, numa constelação individual, em que eu trabalho muito nessa linha assim de eu representar o lugar da mãe, o lugar do pai em algum momento, quando eu sinto que aquela pessoa precisa resgatar, precisa fazer andar aquele movimento interrompido. Mas é naquele momento, passou aquele momento, volto para o meu lugar de terapeuta e ele está com os pais dele. Deixo ele com seus pais, entendeu? Então é nesse sentido. Ficou mais claro, assim? Então, assim, até um professor também. Também, em alguns momentos, a gente pode se colocar no lugar de substituto, mas nesse sentido, de, naquele momento, acolher aquelas coisas. Num abraço, num momento que ele está precisando. Mas é naquele momento. Depois, ele segue com a força dos pais dele e eu no meu lugar. Assim todos se preservam. E todos têm força. Certo? Obrigada, Fabiana. Esclareceu para mim agora. Então, sabemos, né, Dani, que muitas coisas vão ficar pululando na mente nossa, e teria muito mais perguntas, com certeza, mas o nosso tempo também, a gente precisa ter um começo, um meio e um fim, né, do trabalho para ter uma continuidade. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp lá, onde que também vocês podem colocar as questões de vocês lá, e dentro do possível a gente vai respondendo, né? E a nossa ideia agora, nesse mês de maio, que ainda estamos em quarentena, é conservar os nossos encontros às sextas-feiras, tá? Então, teremos mais 3 encontros às sextas-feiras, e aí depois, com o grupo, a gente vai avaliar como é que vai fazer, de uma maneira que fique boa, que contemple, tá? Nesse horário das 20 horas. E na próxima então, a próxima... terça-feira, né, Fábio? A nossa live. Anunciar para o pessoal também a nossa live, que é a continuação do tema de adoção. Do tema adoção. Isso, as perguntas que não foram respondidas. Então, a nossa próxima live sobre adoção, que vai ser a continuação da anterior que a gente fez, que infelizmente nós não pudemos gravar, vai ser na próxima terça-feira, dia 12. Nós tivemos ali um problema técnico lá com o Instagram que não pudemos gravar, então a gente está estudando a possibilidade de fazer isso no YouTube ou talvez no Facebook. Nós vamos estar anunciando no grupo, então fiquem atentas. Mas vai ser na terça-feira, dia 12, às 20, né, Fábio? Isso.
terça-feira, dia 12, a live sobre adoção, 12 de maio, às 20 horas. E nós vamos, então, anunciar se vai ser no YouTube, no Instagram, no Facebook, fiquem atentas. E o nosso próximo encontro para estudo de educação sistêmica, então, vai ser na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, às 20 horas. E a gente aguarda vocês, E então. o tema será níveis de consciência, os níveis de consciência e a criança. Para a próxima sexta-feira, nosso encontro de educação sistêmica. Os níveis de consciência e a criança. E dia 12 de maio, a live sobre a adoção, parte 2. Então, queridos, um abraço a todos, tenham uma boa noite. Bem gratidão no coração por vocês estarem com a gente aqui e que possamos crescer e nos desenvolver. Um abraço a todos. Um abraço. Qualquer coisa, estamos ali no grupo do WhatsApp. Se tiverem perguntas, a gente vai estar por ali também conversando com vocês. Gratidão pela presença de todos, por esse encontro de tanto carinho, de tanto amor. Muito obrigada. E esse aqui vai estar gravado e aí depois a gente disponibiliza, né, o link para quem não pôde assistir, poder assistir, né? Beijos, então, gente. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Nos vemos lá no grupo. Podem ir saindo que eu vou aguardar vocês saírem.